Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate do jogo entre Flamengo e São Paulo. O jogo vai ser no Maracanã, jogo do domingo, galera. Flamengo, né? O Flamengo que vem de crise após a desclassificação para o Olímpia na Libertadores. O São Paulo vem de classificação para as quartas de finais da Copa Sul-Americana e agora o Flamengo vai jogar, né, contra o Dorival Júnior, o treinador, o último treinador que foi campeão pelo Flamengo, venceu Copa do Brasil e Libertadores, galera. Parece uma coisa após a saída do Dorival, né? O Flamengo não conquistou mais nenhum título, galera. Vamos acompanhar aqui mais um programa do Sport Center falando tudo sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo. Link na descrição, Crécio, Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. É um estímulo para a mudança. Mas ele é consequência de um ambiente, de uma situação que não está bem resolvida. Você resolveu alguma coisa internamente? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Eu não sei que tipo de conversa teve. Ao que parece, não. As informações não são nesse sentido. Né? Tem a cobrança externa. Me parece que há ainda um ambiente de muita indefinição, de muita tensão nas relações internas. E não há a sugestão de que algo importante, positivo aconteceu para que esse time entre em campo jogando uma barbaridade contra o São Paulo. Sim. Seria uma surpresa até. Seria uma surpresa. Uhum. É a gestão dessa situação. Normalmente, quando um time reage bem a uma eliminação, é porque a eliminação foi casual. Aconteceu, fora da curva, uma bola errada, um jogo muito equilibrado, que você acaba errando uma finalização, ou um jogador que é expulso e o time fica em inferioridade numérica, acaba sofrendo em função disso. Mas, assim, a situação do Flamengo, a eliminação para o Olímpia, ela faz parte de um ambiente que vem no Flamengo há algum tempo. Sim. Sim. Ela vem depois de uma derrota para o Cuiabá. Era tão frágil, né, Eugênio? Que uma semana que era para ser fantástica, o jogo que o Flamengo fez no Sul contra o Grêmio, podia ter goleado o Grêmio na arena. A melhor versão do Flamengo do São Paulo. Vira um jogo contra o Atlético Mineiro nos minutos finais e, a partir disso, você internamente provoca uma crise de proporções gigantescas. Um processo de autossabotagem. Eu já vi time se automutilar, mas dessa maneira, desse jeito, como foi o Flamengo agora, olha, mas capricharam. A semente disso tudo esteve justamente no jogo com o Grêmio, né? Que é a cobrança do Sampaoli ao Pedro pelo gol que ele não faz contra o Grêmio. Era para ter matado o confronto, né? Era para ter matado. Teria feito 3-0 e tal. Acho até que o Flamengo, naquele momento, tinha tudo para acelerar o jogo e fazer o terceiro ou talvez até o quarto, porque o Grêmio estava batido. Sim. Estava com inferioridade numérica também. E o Flamengo cadenciou demais o jogo e tal. Ficou aquela coisa assim, o Pedro entra, perde o gol. E ali eu acho que, assim, tem a notícia, né, de bastidores, de que houve uma cobrança do Sampaoli em relação ao Pedro naquele lance, que as coisas não ficaram bem resolvidas entre eles, e aí o jogo seguinte já é o do Atlético, e aí vem essa bola de neve acontecendo. No momento mais positivo do Flamengo com o Sampaoli, vem a semente do problema que acontece depois, e que com certeza afetou todo o grupo. Quando aconteceu o problema do Pedro, depois conversando, né, com alguns amigos e tal, diria fontes, né? Fontes. Dizem que a cobrança em cima do Pedro, que o Pedro falou sobre as questões psicológicas, né? Agressões psicológicas e tal. Pelo menos o que foi falado e conversei, o Pedro Ivo trouxe a informação, mas depois eu fui conversando assim, que realmente, de fato, a cobrança existia já nos treinamentos, até pela postura do Pedro, né? Até pela postura do Pedro, que o Sampaoli é um cara que exige muito, então exigia, cobrava do Pedro um pouco a mais. Então, eu não sei até quando... Eu acho que essa cobrança no Grêmio já era uma continuação de uma cobrança dos treinamentos. Né? A questão, assim, o torcedor do Flamengo deve estar de saco cheio, que a gente sempre volta para isso. O Flamengo, ele tem um problema muito além de um coletivo frágil. O Flamengo tem problemas coletivos, acho que o trabalho do São Paulo ele avançou até determinado ponto, mas no momento vem até regredindo. Tem problemas na parte defensiva, transição defensiva, bola aérea, a gente viu tudo isso muito exposto. Só que quando a gente fala de uma crise que está instalada, acho que tem que distribuir um pouco a culpa. Você tem a questão da comissão, o trabalho diário, a parte tática, tudo que aconteceu no caso Pedro, que é inadmissível, que joga uma bomba no vestiário em um momento que era para o Flamengo estar crescendo, né? Foi o que o Plihal falou.
que o Flamengo jogou contra o Grêmio, com as digitais do seu técnico, foi um jogo muito bom do Flamengo, todo mundo esperava. Agora esse time encaixou. O time está com o Sampaoli, está fechado, e aí depois vem todo esse processo. Aí você vê um grupo muito vitorioso, muito talentoso, o melhor elenco do futebol sul-americano, mas acomodado. Mas se está acomodado, tem algo acontecendo com a direção, dentro desse ambiente. O problema do Flamengo, acho que assim, não é fácil de você resolver com todo mundo que está lá agora. Ou você Dias antes ou uma semana antes, o Gabigol brigou com o Marcos Braz. Sim. Então, Também, assim, né? quando foi a última versão de um ambiente leve do Flamengo? Com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior. O que a direção fez? Desculpa, gente, foi um processo de sabotagem do clube. Muito por isso, talvez nunca a direção tenha sido tão alvo quanto é agora. A gente acabou de mostrar as pichações no muro do Flamengo, nos muros do Flamengo. O Landim é claramente o alvo principal. O Plihal, o Flamengo, ele é uma referência quando a gente fala de um projeto de recuperação na parte financeira. Acho que todo clube tem que olhar com carinho para o que o Flamengo fez, porque ele, por muito tempo, fechou um pouco a torneira, né, foi pagando dívida, até você virar uma máquina que gira financeiramente e é capaz de contratar jogadores como o Pedro, como o Arrascaeta, como o Gabigol. Enfim, nesse ponto, nessa parte administrativa e financeira, eu acho que é referência. Agora, do ponto de vista esportivo, não existe um projeto ali. Não existe um projeto. É muito aleatório, é muito na base de um nome com grife, na base de um nome que é oferecido para a direção. Então, se você não tem uma identidade, se você não sabe o caminho que você quer seguir, se você não tem uma convicção, se você coloca técnico para ser triturado dentro de um contexto que não favorece o trabalho do técnico, fica nesse ciclo sem fim. Os jogadores são talentosos, eles resolvem o problema do Flamengo, já resolveram diversas oportunidades, são multicampeões, mas se você dá muita força para esse vestiário, e esse vestiário já é um vestiário de vários jogadores que são estrelas e vitoriosos, como é que se resolve isso quando os caras estão acomodados? Porque assim, uma coisa é você perder, como o Eugênio falou, você perder e você ser eliminado. A forma como o Flamengo foi eliminado contra o Olímpia é inadmissível. Quando você olha o jogo, você olha a ausência de competitividade. Tinha jogador olhando, marcando com o olho. Na própria narração, o próprio Paulo, né, o Paulo Andrade, a bola sai e fala assim, não tem ninguém marcando. Um jogo de oitava de final de Libertadores. Precisa de mais para motivação? Você como atleta? Não, no primeiro jogo o Olímpia já havia mostrado o que ele iria fazer. A bola na trave, de escanteio. Jogada forte. Mas curioso, né, Zé, que uma das críticas principais que esse time sofre e vem sofrendo é o de supostamente escolher o jogo. Eu não acho... Não chega a ser uma novidade, uma certa indolência desse time em algumas partidas. Claro que essa era uma partida pesada, um jogo que valia a vaga para você ficar entre os 8 melhores da América do Sul. De ali, continuar com o seu sonho do bicampeonato coladinho, o tetracampeonato. Mas tinha uma vantagem também, né, Zé? Sim. Já construída no Maracanã e saíram vencendo... 2-0, o Flamengo tinha 2-0. Aí acomodou. Sim, para mim, eu acho que não é escolher o jogo, Plihal. Eu acho que, no caso, eu acho que assim, o Flamengo está tão no automático. O jogador de futebol, ele se acostuma com aquilo que ele escuta. Se você falar para ele durante a semana inteira, você está cansado, você precisa sair, você precisa ficar no banco e tal, no aquecimento ou no ônibus, na hora que ele desce, ele vai, professor, eu estou cansado. Sim. Porque ele escuta isso. Se você trabalha de outra forma, olha, tem que jogar, um jogo importante, você começa a pilhar, né, o jogador, a motivar, acho que não precisa motivar, porque os caras jogam no Flamengo, ganham um salário altíssimo, acho que você representa uma nação. Então, só isso, por si só, já seria uma grande motivação. Mas existe esse trabalho de bastidor. O que eu acho que no Flamengo é que o Flamengo se acostumou a escutar tantas vezes: esse time é muito bom tecnicamente, eles resolvem a hora que eles querem. Esse time é muito bom, tem aquele jogador e tal. Só que eles se esquecem que muitas vezes você não consegue fazer isso. Não é assim virar a chave. Não é apertar o botãozinho e beleza. Em determinados momentos, a equipe adversária, ela, com a competitividade dela, ela consegue se igualar à sua qualidade. Então, para você fazer prevalecer a sua qualidade, você tem que igualar na vontade. Porque na hora da dividida, o cara que é
não tem tanta técnica, ele vai ficar para trás. Porque eu estou com o Donan é mais técnico. Eu vou chegar nele, o Donan tem a mesma vontade que eu. Só que ele vai tirar a bola e vai tocar para o Eugênio. Agora, se ele está com a nhaca, achando que ele vai resolver a hora que ele quiser, eu atropelo ele. Eu passo por cima dele. E foi o que aconteceu no jogo contra o Olímpia. Nem sempre, hoje, por conta do futebol, a evolução física e as questões táticas te dão a possibilidade de fazer isso. Não preciso ir mais. Nunca. Não preciso ir tão longe. Jogo contra o Cuiabá. É só ver o jogo contra o Cuiabá. É o mesmo exemplo. Né? Então, assim, você precisa entender que o futebol não é assim. O Flamengo não entendeu. O Flamengo não é possível que esses jogadores, e os jogadores mais cascudos, os mais experientes, não tenham entrado no campo antes, não tenham sentido a atmosfera e falar assim, pô, esse jogo vai ser jogo gigante. Não é possível que eles não tenham entendido que, olhando nos olhos dos jogadores do Olímpia, você fala, pô, os caras estão na pegada. Tem algo a mais, eu preciso, entendeu? Só para a gente finalizar o jogo de amanhã, o São Paulo... Bom, infelizmente esse jogo precede a 2 semifinais de Copa do Brasil. A gente não sabe como é que vai ser o Flamengo, não só pela questão moral, mas também porque no meio dessa crise, eu nem sei se o São Paulo teve muito tempo para pensar no time que ele vai... Os jogadores vão jogar para eles. Para eles? Eles. Não para ele, né? Não, para eles. E o São Paulo, esse sim, vai poupar bastante. Imagino que no máximo 4 titulares de quarta-feira que vem, a volta contra o Corinthians, quando o São Paulo tem que, como aconteceu na Copa Sul-Americana, reverter o resultado, está atrás por 1 gol, 1-0, aliás, 2-1 foi o placar na Neoquímica Arena para o Corinthians. O que a gente sabe, certeza absoluta, é que o Lucas inicia o jogo contra o Flamengo amanhã, o Lucas Moura. O Pato também. O Pato também começa o jogo. E o Rames Rodrigues viajou para o Rio de Janeiro, a delegação de São Paulo já está no Rio de Janeiro. O Luciano vai jogar também, né? Mas o Luciano não começa o jogo. Vai ficar no banco. Porque ele está com um probleminha na panturrilha, o Luciano não começa o jogo. O Rames vai entrar no... A gente nunca sabe como é que vai estar a partida. Mas a ideia é que o Rames Rodrigues faça a sua estreia pelo São Paulo, até para quebrar o gelo antes de quarta-feira, amanhã contra o Flamengo. É o grande momento para justamente sentir o que o Rames pode entregar nesse momento e de que forma ele pode ser utilizado no jogo contra o Corinthians, se for a necessidade. Porque o São Paulo fez a contratação de ambos pensando em contar com eles nesse jogo da volta da Copa do Brasil, tanto o Lucas quanto o Rames. O Lucas já jogou, já mostrou, eu acho que para algum tempo de jogo ele está pronto, ele jogou 45 minutos já, né? E bem. E jogou bem, apesar de ter feito o pênalti, mas mostrou a qualidade que a gente conhece do Lucas. O Rames ainda não jogou. Então, para o Lucas é bom ganhar mais minutos, ganhar mais entrosamento, ganhar ritmo de jogo. E para o Rames é para entender o que ele pode entregar. Quantos minutos, que posicionamento, que movimentos dentro de campo. É a grande questão. O jogo de amanhã para o São Paulo contra o Flamengo é um grande teste para esses dois jogadores. Internamente tem gente parruda que defende que o Rames deveria iniciar o jogo de quarta-feira, apesar de não disputar um jogo oficial desde abril. Vocês acreditam no Rames começando o jogo na quarta? Acho que vai depender muito do que ele apresentar amanhã. Quando ele tiver... Mas se ele apresentar um mínimo, vai se ele apresentar algo próximo ao que fez o Lucas contra o Atlético Mineiro, talvez um pouco menos até, ele se credencia para começar o jogo? Até por tudo que envolve esse jogo contra o Corinthians? A questão é que o jogo vai ser um jogo muito competitivo, muito físico, de velocidade, de força. Isso 90 minutos. Me parece que o mais prudente, posso estar errado, seja usar esse jogador quando o time adversário já estiver um pouco mais cansado. Porque ele fisicamente nunca foi forte. Quem contribui menos com essa parte, a gente tem pouco tempo, quem contribui menos é o Luciano, que justamente está fora do jogo contra o Corinthians. O Rames poderia ser o substituto natural do Luciano e aí o Lucas brigaria pela vaga ou do Rato ou do Nestor. Jogando mais aberto, né? Mais do Rato, né? Mais do Rato. Quanto tempo o Rames Rodrigues não joga? Jogou final de abril. Abril, maio, junho, julho. Muito tempo. Agosto. Precisa ver agosto. Precisa ver assim como ele vai se recuperar desses 10, 15, 20 ou 30 minutos que ele vai jogar contra o Flamengo. E Zé, se tem uma dúvida, né, no caso Rames, é a parte física.
Sim. Talento ele tem. Eu conversei com meus amigos lá da Grécia, né? Que ele jogou no Olympiacos, eu liguei e falei assim, olha... O último clube dele. É o último clube dele. Falei assim, com a bola nos pés é sensacional. É um cara muito técnico e tal. Mas muito lento e com dificuldades de dar velocidade. Sim. Né? Agora a gente não sabe aqui no futebol brasileiro como vai ser, né? Eu acho que assim, pensando no jogo contra o Corinthians, é provável que ele não saia como titular. Seria importante, só para fechar, Plihal, acho que para esse jogo de amanhã você dá uma sequência para o Wellington, né? Pela questão do Caio Paulista. Vai jogar. E o Gabriel Neves também, né? Seria importante, né? Dar mais minutagem para ele no setor de meio campo. São dois jogadores importantes desse elenco do Dorival. O Rames Rodrigues, uma das estrelas do futebol brasileiro hoje, né? Mas não será a única novidade aí nos próximos dias, um figurão nessa proporção do Rames Rodrigues. Depois eu vou até querer saber do nosso trio aqui se o jogador que a gente vai tratar agora, que a gente vai falar agora, tá na mesma prateleira. Galera, James Rodrigues, na minha opinião, excelente jogador, um jogador um pouquinho mais lento e tal, mas é um jogador que vai chegar muito bem para esse time do São Paulo, né? O São Paulo amanhã deve entrar com um time alternativo contra o Flamengo, né? O Flamengo, não sei como que vai o time do Flamengo, como que o São Paulo ele vai escalar o time, porque o São Paulo é uma caixinha de surpresa, né? Porque cada jogo ele escala um time diferente, mas provavelmente ele deve entrar com o mesmo time que entrou contra o Olímpia, né? Exceto alguns jogadores. Eu acredito que o Davi Luiz, Felipe Luiz, não deve atuar como titular no jogo do Flamengo, né? O Arrascaeta também não sei se ele vai atuar como titular. O Arrascaeta muito mal fisicamente, né? E vamos ver como vai ser esse jogo, né? Perspectiva é de jogo bom. Mesmo o São Paulo jogando como equipe alternativa, acredito que o São Paulo vai ser uma equipe muito forte. Se tiver Lucas Moura e tiver James Rodrigues, mesmo voltando agora, é um jogador de muita qualidade, tem um chute muito forte, né? Sabe bater falta. E vai ser um jogo difícil, um jogo de mais pressão pro Flamengo. O São Paulo não joga pressionado, porque o São Paulo, o objetivo do São Paulo é passar para a final da Copa do Brasil, né? E o Flamengo não, o Flamengo tá pressionado, tem que vencer no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo contra o Grêmio na próxima semana no Maracanã. Lembrando, o Flamengo tem a vantagem de 2 gols, mas todo mundo sabe, o Flamengo também tinha 2 gols de vantagem contra o Olímpia, acabou cedendo a virada para o Olímpia e acabou desclassificado. Então o Grêmio com certeza vai vir motivado para jogar contra o Flamengo, vai tentar de tudo para poder aproveitar da má fase do Flamengo. E o São Paulo também, o São Paulo vai jogar tentando também aproveitar da má fase do Flamengo, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, qual o palpite entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Lembrando, galera, o jogo inicia às 18h30 da noite.